Grécia. 2 momentos da Grécia. A gente vai estar falando aqui sobre alguns aspectos e na aula que vem a gente entra em cultura, em religião grega e aí vai ficar mais assim interessante porque a gente vai estar falando dos deuses gregos que são maravilhosos, né? Você tem aí do teu ladinho um deus grego, provavelmente igual eu tenho junto comigo um deus grego lá na minha casa, que é aquele ogrinho que vocês conhecem. Ok, vamos lá. Grécia. Localização da Grécia. Fala-se assim que a Grécia ela está ilhada, o grego está ilhado. Por quê? Porque a região onde se inicia a Grécia, ela é uma região onde eu tenho montanha de um lado, eu tenho um mar do outro. E aqui eu tenho um pedaço, faixa de terra que não dá para plantar, cara. Você já tentou plantar perto do mar? Não fica legal. E aí eles tinham uma agricultura mais de pequeno porte, diferente da agricultura do Nilo que a gente viu na aula passada. Bom, aí a gente fala então que eles estão ilhados, né? E aí eles vão para o comércio. Quem é a Grécia? Não se fala em Grécia, se fala em mundo grego. Quem é o mundo grego então? Todos aqueles que falam a mesma língua e têm a mesma cultura. Isso é o mundo grego. Não é aquele nascido naquele lugar. Eles não tinham nesse momento essa noção de nascimento. Eles tinham essa noção sim de cultura. E aí se fala do mundo grego. E aí você vê alguns filmes que ele tem esse termo aqui, ó, o Elade. Né? A Grécia, ela se referia à Grécia como a Hélade e o seu morador, o Heleno. A Grécia é formada por diversos povos. O primeiro povo, os aqueus. O que eu vou lembrar dos aqueus? Os aqueus têm uma história bem legal. Eles tinham uma treta com Creta. Era uma ilhazinha ali pertinho. Eles tinham uma treta com Creta. Creta era mais poderosa do que o grupo dos aqueus. E Creta vinha ali e pegava vários jovens e levava para a ilha de Creta e jogava no labirinto do Minotauro. Você já sacou agora do que eu estou falando. E aí, né, todo ano eles vinham, pegavam ali jovens gregos do grupo dos aqueus e levavam para a ilha de Creta, para o Minotauro, ele devorar, até que chegou o Teseu. Olha o nome legal para você pôr no teu filho. Sugestão, Teseu. Chegou o Teseu e disse assim, eu vou derrotar o Minotauro, né? Só que ele chegou lá, a Ariadne, que era filha do rei de Creta, olha para o Teseu e se apaixona por ele. E aí ela diz assim, eu não quero que ele morra lá no labirinto do Minotauro. E ela dá um novelo de lã. E ela dá uma espada para o Teseu. E quando o Teseu entra no labirinto do Minotauro, ele vai soltando o novelo para saber voltar. E ele chega lá e mata o Minotauro. E ele sai. E ele casa com a Ariadne. E ele agora é o rei. Lindo isso, né? Claro que é uma metáfora, queridinhos. Ela vem dizer o seguinte, que os aqueus começaram a se revoltar contra os cretenses e eles dominam os cretenses. Por isso eles derrotam o Minotauro. Sacou? A Grécia era formada por vários povos e esses povos agora têm os eólios e os jônicos. São mais, agora tem os aqueus, os eólios e os jônicos que fazem parte da mesma cultura que eles chamam de Grécia, mundo grego. E aí eles estão lá. E aí vem uma outra lenda. A da Batalha de Troia. Você já assistiu lá na tua TVzinha o filme Aquiles, um grego que acaba derrotando Troia. Troia tinha uma grande fortaleza. Os gregos não conseguiam penetrar na fortaleza de Troia. Até que eles tiveram uma ideia. Deram um presente de grego, que significa que não é legal. Colocaram um gigantesco cavalo no portão de Troia. Se esconderam. Foram lá. Os troianos que eles amavam cavalos, eles eram fanáticos por cavalos. Por isso que era cavalo de Troia. E aí eles recolheram aquele cavalo lindo, maravilhoso, de madeira e tal. Só que o cavalo estava recheado de alguns soldados gregos que durante a noite saem de dentro do cavalo, abrem os portões de Troia. E Troia é dominada pelos gregos. Essa história
é uma lenda contada por Homero. Homero escreveu a lenda da Batalha de Troia 400 anos depois do que supostamente aconteceu. Mas ele mostra então a ideia dos gregos de começar a dominar outras regiões. E eu disse, e vou repetir, que o mundo grego ele é formado por vários povos. E o quarto povo que chega para formar esse mundo grego são os dórios. Esses caras são os caras. Eles chegaram chegando. Eles eram um povo guerreiro. Eles chegaram, olharam para os aqueus, para os eólios, para os jônicos e disseram assim: a partir de agora quem manda nessa treta aqui sou eu. E os dórios dominaram todo o mundo grego. E olharam para todo mundo e disseram assim: gostou? Ficou? Eu decido. Não gostou? Pega teu chapéu e vai embora. E a gente tem agora uma porção de gregos que vão sair dessa região, uma primeira diáspora. E eles vão para a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, e se instalam lá. E os que ficaram, os dórios olharam e disseram assim: a gente não quer ver a tua cara. E aí esse povo pegou, foi lá e se estabeleceu ali perto, ali próximo naquela região, e formaram os genos. O que são genos? Genos é uma comunidade coletiva, onde tudo é dividido. Quem manda? Os anciãos. Tá tudo bem, tá tudo muito bom, tá tudo beleza, só que tem muita paz, tudo é dividido. A população começa a crescer. Quando a população começa a crescer, não tem lugar para todo mundo nos genos. Não dá para dividir todo mundo. O que os anciãos falam? Nós somos mais velhos, a gente vai ficar aqui. Vocês que são jovens, tchau. E aí vai ser a segunda diáspora. Esse povo mais jovem vai sair e vai se estabelecer onde hoje é Espanha, onde hoje é Itália. E esse povo que ficou, criou a primeira noção de propriedade coletiva, porque eles chegaram e disseram para os mais jovens: a gente está aqui há mais tempo, isso aqui é nosso. E os outros tiveram que sair. Propriedade agora privada, desculpa. A gente vai ter agora a propriedade privada. Primeira noção de que isso aqui é nosso, é nossa cidade. Se estabeleceram as primeiras cidades, estados. Elas são todas independentes. Cada um foi lá, criou o seu muro ao redor da cidade. Ao criar um muro ao redor da cidade, ele disse assim: você nasceu aqui? Pode ficar. Você é cidadão desta cidade aqui. Você não nasceu? Vai embora. Ou se torna agora nosso servo, nosso escravo. Cidadania. Por isso que a gente fala de Grécia, propriedade privada, cidadania. E eles pensaram mais o seguinte: cara, isso aqui é meu, isso aqui é teu. Tá, mas isso aqui é o nosso, é a propriedade pública. Olha, noções que a gente tem agora: o que é meu é meu, o que é teu. Mas isso aqui agora é nosso, então a gente cuida, é público. A noção de cidadania: eu pertenço a esse lugar, vem a partir desse momento dentro da Grécia. E eu falei então desse momento de formação da Grécia. E aí eu disse assim: as cidades se formaram e se muraram. E elas vão ter várias cidades importantes dentro da Grécia. Mas hoje a gente vai falar só de Atenas e Esparta. São as duas que assim, muito legal. Atenas, a cidade legisladora, a cidade de onde saem as leis, de onde o povo é pensando. Ai, que não se incomodar com o povo? Claro que sim, eles são gregos. Grego tem o negócio da beleza grega, grego é grego. Então eles vão, quem não come aquele iogurtinho grego que é uma delícia, cara? Então, grego, ele se preocupa mais. Atenas, eles pensavam mais em legislação. Quem formou a cidade de Atenas? Os latifundiários. Quem são os latifundiários? Aqueles da Genos que pegaram e disseram assim: isso aqui é nosso. Os anciãos se tornaram os grandes latifundiários, proprietários de terra em Atenas. Em Atenas eu tenho o grupo dos comerciantes que está enriquecendo. Por quê? Porque começou a comercializar com aqueles gregos que foram lá para a Espanha, onde hoje é a Espanha e a Itália. Eles comercializavam e eles enriqueceram. Quem estava empobrecendo? Os pequenos proprietários. Por quê? Porque eles não conseguiam fazer a concorrência nesse comércio. E aí quando eles começaram a empobrecer, eles não pagavam mais as dívidas. E
em Atenas podia ser escravidão por dívidas. Eu não paguei, eu vou virar escravo. Eu ia ser escravo faz tempo. Mas, vamos lá. Aí tem a escravidão por dívidas. E eles começaram a falar, não dá, começa a ter muito escravo em Atenas. Cara, todo mundo tá com dificuldade. E aí começa a ser aquele fervilhão de escravidão. Eles começam assim, não, tem que ter lei, porque não dá para ser só o que o grande proprietário está falando como lei. A gente tem que ter lei escrita. Aí os grandes proprietários, os latifundiários começam a falar assim, beleza, então vamos lá. Vocês querem leis? Contrataram Draco. As leis draconianas. Leis bem severas. Adivinha para quem? Só para os pequenos proprietários, lógico, né? Mas é um marco. Por quê? Porque passa agora a ter leis escritas. Olha que legal. Aí vem, como eu disse, Atenas, a cidade legisladora, então que faz muitas leis, vem Solon. Quem foi Solon? Um outro legislador que ele vai pensar assim, cara, tem muito escravo aqui em Atenas, não dá para todo mundo ser escravo, né? E ele vai fazer assim, ele vai suprimir, ou seja, vai acabar com a escravidão por dívidas. Ele era legal? Ele só fez isso para diminuir a escravidão dentro da cidade de Atenas, certo? O que ele vai fazer também? Ele vai dividir os cidadãos atenienses em 4 categorias. Antes era pela quantidade de terra que tinha, agora é por região, 4 regiões. E todo mundo agora vai poder participar da discussão de leis. A gente começa agora a ter um avanço nas legislações de Atenas, dando um pouquinho de poder ao povo. Até que vem Clístenes, conhecido como pai da democracia. O que o Clístenes faz de tão importante? Ele vai ter uma assembleia do povo, chamada Eclésia, onde o povo todo pode participar dessa assembleia, todo mundo pode dizer alguma coisa nessa assembleia. Mas claro, que se o povo inteiro falar, não vai se chegar a um consenso. Dessa eclésia, dessa assembleia do povo, ele vai tirar 500 pessoas, a bulé. Dessas 500 pessoas é que vão sair as leis lá na Grécia, lá em Atenas. E o Clístenes, ele faz uma coisa chamada ostracismo. O que é? Você é contra a democracia do jeito que a gente está colocando? Fora de Atenas. Ele expulsa de Atenas todos aqueles que eram contra as ideias dele. Mas era uma democracia. E por último, a gente tem o Péricles. É o Péricles lá da Grécia, tá? Não confunda nada com nada. É o Péricles lá da Grécia. Esse cara, ele vai governar, vai ser o século de Péricles e tal, e tal, e tal. Mas o que ele vai fazer? Daquela eclésia, né, daquela bulé, agora vai poder ficar só 1 ano e vai ser eleito pela eclésia para bulé durante 1 ano, nosso primeiro voto. Por isso que Atenas é interessante para nós como legislação. Vem daí a democracia, o poder o poder do povo, né? Demo, povo, kratia, poder do povo. Nós temos poder, é isso que está dizendo desde Atenas, desde a Grécia Antiga. O povo tem poder, se liga. E por último, Esparta. Eu queria dizer para você que se eu tivesse nascido em Esparta, eu tinha sido jogada do alto do precipício. Porque eu tenho um defeito físico. Que quem é meu aluno há algum tempo já sabe, mas quem não sabe, cara, os meus dedinhos do pé são curtinhos demais. E eu ia ser jogada do precipício, porque em Esparta eles valorizavam a perfeição. A criança nascia, ela era colocada na mão do éforo, para o éforo analisar aquela criança para ver se ela estava perfeita fisicamente. E se não tivesse, era jogada no precipício mesmo, porque eles não queriam ninguém que não tivesse a perfeição lá. Por quê? Porque em Esparta, eles foram colonizados pelos dórios. Lembra o povo guerreiro que chegando? Então eles são
deles é importantíssimo ser perfeito fisicamente. Não tinha saída para o mar, o que eles iam fazer? Né? Porque os outros ainda tinham saída para o mar, podiam comercializar. Eles iam fazer o quê? Ser guerreiros. Esparta, guerreiro. 300. Eu sou Esparta! Lembrou? O rei Leônidas. A Batalha de Termópilas, lá do filme 300, ela foi primeiro escrita por Frank Miller e ela era um quadrinho, história em quadrinhos. Da história em quadrinhos que ela foi transformada então em filme. Olha, bacana a gente lembrar disso. Política de Esparta. A Jerusa, a Áquila e o Éufrato. A Áquila, ela vai ser igual à Eclésia lá de Atenas. Todos os cidadãos com mais de 30 anos vão participar então da Áquila. Da Áquila vai sair então a Jerúsia, que são os cidadãos anciãos, 30 anciãos, vão ajudar os reis de Esparta. Como assim os reis? Isso, Esparta é uma diarquia, tem 2 reis. Fico eu pensando se deu certo, mas tudo bem, né? Aí sim, a Jerúsia vai ajudar então esses 2 reis, a diarquia, a governar. E junto com isso eu vou ter o Éufrato, ó. Então eu tenho a Áquila, todo mundo com mais de 30 anos. Da Áquila sai a Jerúsia, 30 anciãos, os mais velhos, para ajudar os 2 reis. E da Jerúsia vai sair 5 éforos, que são pessoas que são eleitas por 1 ano para ajudar. Inclusive é o Éufrato que diz se Esparta vai estar em tempo de guerra ou se Esparta vai estar em tempo de paz. E se você viu o filme 300, e se você não viu, você vai ficar curioso agora, que o Éforo, né, ele aparece quando o rei Leônidas ele vai consultar os éforos, se ele deve ou não entrar na guerra contra a Pérsia. É legal? E você vai lembrar disso, certo? A sociedade espartana também é dividida em proprietários de terras, né? Vão ser os esparciatas, que vão ser aqueles que se dizem os descendentes dos dórios, vão ser aqueles que mandam em tudo. Aí a gente vai ter os periecos e os ilotas, que são camadas sociais dentro de Esparta. Beleza? Até a próxima com cultura e religiosidade grega.